Obrigado, professor Paulo. Professor, fique à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite dos organizadores. É um grande prazer estar aqui, poder falar sobre esse assunto que eu me confesso um grande apaixonado pelos temas da energia. Então, o tema da minha palestra é energia e produção industrial, focando um grande desafio e muitas oportunidades. Eu quero falar sobre isso, mas nesse espírito de contextualizar o problema, eu vou falar então da problemática da energia. Isso aqui é um balanço energético, no caso para os Estados Unidos, do ano de 2007. Então, aqui à esquerda a gente vê as fontes de energia, as diferentes fontes, carvão, e assim por diante. À direita, as destinações finais dessa energia e, no meio, os vetores de energia. Então, as fontes primárias são, obviamente, de onde a gente vai extrair energia. Então, é petróleo, é o vento, são as marés, a biomassa e assim por diante. Isso precisa ser transformado num vetor de energia. Por quê? Porque, por exemplo, não dá para colocar petróleo no tanque de gasolina de um carro. Não dá para fazer um avião a carvão. Então, isso tem que ser feito, tem que ser essa matéria-prima que contém energia, que pode ser o vento, pode ser biomassa, tem que ser convertida de tal maneira que ela possa ser aproveitada num processo ou numa máquina que vai, então, aproveitar essa energia. Só para dar um exemplo disso, não sei se vocês sabem, o que tem mais energia? Chocolate ou dinamite? Eu estou com o tempo apertado, chocolate tem mais energia que dinamite. A diferença é a velocidade da reação química, no caso da combustão de chocolate e da combustão da dinamite. Então a velocidade é muito mais rápida. Ou seja, o combustível dinamite é muito mais potente do que o combustível chocolate, embora o chocolate tenha um teor energético maior. Então é exatamente disso que se trata. Aqui, por exemplo, a sacarose contida na cana-de-açúcar tem mais energia que o etanol que queima no motor. E essa conversão da sacarose em etanol é uma conversão necessária, porque o etanol é que vai poder liberar energia rapidamente no motor de combustão, que vai então atender o setor de transportes. Então a gente fala muito também nos processos e máquinas de conversão. Então a reação bioquímica da fermentação é um conversor da fonte primária sacarose no vetor etanol. E depois o motor de combustão interna vai converter a energia contida no etanol em potência mecânica que vai ser usada no veículo. Então essas ideias são importantes, conservá-las em mente. Um outro tópico ainda no preâmbulo aqui da palestra é o uso que a gente faz da energia. E me perdoem, abrindo parênteses, me perdoem pelos slides, parte em inglês, parte em português. A gente está numa campanha de reciclagem de slides para diminuir o impacto ambiental das nossas apresentações PowerPoint. Me perdoem aí pelo inglês. Mas olha aqui um negócio interessante. Energia está intimamente associado à qualidade de vida. Então esse é um gráfico muito interessante mostrando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, em função da energia per capita ou potência per capita. Eu coloquei em potência porque a gente está mais acostumado com potências do que com valores energéticos. Então dá para ver o seguinte, que até mais ou menos 3 kW por pessoa, por ano, há uma forte relação, uma forte correlação entre a qualidade de vida, mensurada pelo IDH, e essa energia disponível per capita, essa potência per capita. 3.000 watts é um pouco mais que um secador de cabelo. Não que eu entenda muito disso, como o colega me lembrou disso, mas 3.000 watts então é um secador de cabelo potente, ligado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essa é a energia que nós despendemos para quê? É a iluminação desse prédio, são as roupas que nós vestimos, a energia necessária para fabricar, é o sistema de transportes e assim por diante. Então isso está intimamente ligado à qualidade de vida. Acima disso, na verdade, os pontos fogem um pouco, porque você tem países, por exemplo, de população muito pequena, que são produtores de energia e não correlaciona muito bem. Aqui o Emirados Árabes, por exemplo, que tem um IDH relativamente baixo, mas é um grande produtor de energia. Então esse 3 kW por pessoa pode ser considerado como uma meta, até uma meta social.
como ofertar isso por pessoa e, como eu disse, porque esse valor reflete então as nossas atividades, a nossa qualidade de vida, dentro daquilo que a gente define como qualidade. E só para vocês terem uma ideia do desafio, do tamanho desse desafio, se você pegar os IDH dos países mais populosos, né, China, Índia, Indonésia e Brasil, e corrigir isso para 0,9, ou seja, para uma energia per capita em torno de 3 kW por pessoa por ano, só essa correção representaria um aumento de 41% na demanda energética mundial. É um desafio realmente imenso e com certeza serão necessárias algumas, né, gerações para superar. Agora, como é que nós usamos? Vamos fazer um contraponto, certo? Por que isso reflete qualidade de vida? Vamos pegar assim o seguinte, olha, a energia que a gente precisa para sustentar os nossos, a respiração, a minha locomoção e assim por diante. Tá? Então, se pegar aqui 2.500 calorias por dia, ontem eu fui numa pizzaria, eu devo ter comido umas 5.000 calorias lá, mas em média, né, consumindo 2.500 calorias por dia e converter isso em watts, é transformar a caloria em joules e o dia em segundos. Isso daqui dá 120 watts em média, certo? 120 watts deve ser aquela lâmpada lá em cima. Então, isso aqui é a energia que a gente precisa para o nosso metabolismo. É óbvio que o nosso metabolismo basal aqui, né, em torno de 90 watts, e atletas profissionais, né, que são capazes de produzir altas potências durante pequenos intervalos de tempo. Agora, olha só a energia do mundo, né, como a gente estava falando. Se pegar então toda a energia do planeta, em torno de 500 exajoules, dividir pelo número de segundos num ano e dividir por 7 bilhões, que é mais ou menos a população do planeta, isso aqui dá então 2.300 watts, né, por pessoa, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então isso aqui é mais ou menos 20 vezes mais do que aquela energia só para o nosso metabolismo. E essa energia, esses 120 watts, era mais ou menos o que a gente consumia quando morávamos nas cavernas, subíamos em árvores e a nossa única preocupação era fugir do leão, né? Na medida em que fomos nos desenvolvendo, materialmente falando, né? Então o nosso consumo de energia realmente aumentou muito. Por isso, aquela transparência anterior, aquele slide anterior, né? Mostrando que está fortemente correlacionado ao IDH até aí o número de 3 kW por pessoa. O setor industrial, que é o foco da palestra, deve permanecer constante, aqui a fração da matriz. O setor de transporte deve crescer bastante, principalmente devido à incorporação de China e Índia, principalmente China, num mercado globalizado, né, de trocas mais intensas. Tá? E o setor residencial, de edificações, deve diminuir bastante em função da incorporação aí de novas tecnologias. Por exemplo, a gente passou, na época da Revolução Industrial, da iluminação a gás, depois para a iluminação incandescente, depois para a iluminação fluorescente, e agora estamos passando para a iluminação a LEDs, né, que é energeticamente muito mais eficiente. Então vamos falar das fontes, rapidamente. Primeira informação, para quem vocês devem saber, né? A matriz energética brasileira, o Brasil é o país que tem a maior proporção de energias renováveis na sua matriz, um pouco menos de 50%. Somando a biomassa, isso aqui é bioeletricidade mais etanol, com as hidrelétricas, né? Tá cerca de 45% aqui. Isso varia, tá? E no mundo isso aqui é em torno de 10%. Isso é um dado muito positivo para o Brasil, mas é preciso fazer melhor ainda, porque a transição da matriz energética, seja essa que a gente esteja falando ou essa, ela vai ocorrer de qualquer maneira, porque esses insumos fósseis aqui, carvão, gás e óleo, não é que eles vão acabar, eles vão se tornar muito caros, não vai acabar da noite para o dia. Então a questão não é se vai haver transição da matriz, isso aí vai haver mesmo. A questão é, essa transição vai ocorrer com perda de qualidade de vida, sobretudo nos países menos desenvolvidos, portanto menos capazes de pagar mais pela energia, sendo que a energia está fortemente ligada à qualidade de vida.
Então essa é a grande questão, e aí, que é o grande desafio, que é o título da palestra, e aí é que residem as grandes oportunidades. Então, para nós, né, biomassa é uma grande vocação para o Brasil. Eu coloquei esse slide, na verdade eu prefiro esse, né? Ali um canavial, aqui uma plantação de eucalipto. O pessoal fala florestas energéticas, eu não gosto muito do termo floresta, porque não é uma floresta no sentido ecológico da palavra. Tá? É uma plantação mesmo de eucalipto. A cada 7 anos você vai lá e corta e planta de novo. Tá? É uma grande vocação brasileira, por quê? Porque o bioenergia, ou biomassa, no fundo é energia solar, né? Que a planta converte em moléculas, no caso de celulose ou sacarose, o que seja, que tem um alto teor energético. Então o Brasil, sendo um país equatorial, tem muita área de exposição ao solo, mas também tem muita área agricultável, regime bom de chuvas, temperaturas, uma economia bastante razoável, né? Um nível tecnológico bastante razoável e assim por diante. Outros países não têm tantas condições simultâneas nessa área. Por exemplo, o Canadá tem muita área, mas está muito a latitude alta, então recebe pouco sol, né? Uma safra de eucalipto é 7 anos no Brasil. Em países de latitude mais alta pode chegar a 30, 35 anos. Certo? Então é uma grande vocação nacional. Então essa seria a fonte primária. Uma usina dessa, você pode entender ela como uma máquina que vai converter a fonte primária, no caso a biomassa, no vetor energético, no caso o etanol. Então pode ser uma usina produzindo etanol, pode ser produção de biodiesel e assim por diante. Que é a caldeira que vai queimar o bagaço e gerar eletricidade eventualmente. Aqui eu coloquei essa transparência só para falar um pouco dos biodiesels, né? Falar do biodiesel. Porque quando a gente fala de etanol, não pode esquecer que é para motor de ciclo Otto. E aqui eu tenho um pouco de conforto de falar nisso. Que são motores eficientes até pequenas potências. Então quando você fala de motores de maior potência, quando eu falo maior é assim, imagina um cilindro 1,5 m de diâmetro. Para navio, coisa. Aí é só ciclo diesel mesmo. E até hoje a produção de diesel é difícil por uma série de razões, mas principalmente pela eficiência de conversão, quem faz a captação, a conversão da energia solar, no caso em óleo bruto, que depois você vai transesterificar, é a planta. Né? Então você tem problemas aqui, olha. A espécie que mais produz maior produtividade em óleo são microalgas, né? Algas unicelulares. O problema disso aqui é que elas são extremamente diluídas em água. Qualquer praia, se for lá em Copacabana, tem 1 tonelada de ouro diluído naquela areia toda lá. O problema é que você separar toda aquela tonelada de ouro de toda a areia que tem na praia de Copacabana vai ficar mais caro do que o preço da tonelada de ouro. Então é a mesma coisa, apesar de ter microalgas, o peso dela, a fração de óleo é de 80%. É enorme, mas concentrações de algas em água chegam aí a 5 gramas por litro, 6 gramas por litro, né, em aplicações de pequena escala. Então não é viável. Os Estados Unidos pesquisou 30 anos a produção de biodiesel de algas, depois abandonou em favor do etanol de milho, né? Bom, a segunda espécie eu não vou nem comentar porque que ela não pode ser usada para produzir diesel, né? Vender a mesma coisa, você não tem área simplesmente, e na verdade o que funciona aqui no Brasil é a soja, né? Aqui tem uma produtividade baixa em relação às espécies mais produtivas. Então esse é um grande problema, não só no Brasil, mas na Europa, por exemplo, que é muito focado em diesel. Então a soja para nós... e um detalhe, compete diretamente com alimentos, né? O óleo de soja para destinação alimentar. Outras alternativas é a eólica, né? Obviamente o grande problema aqui é a armazenagem dessa energia, porque tem hora que tem vento, tem hora que não tem. A rede nossa não é preparada para vender energia, para quem produz energia poder vender, o que deveria ser feito, mas tem uma certa lógica do ponto de vista do fornecedor de energia. Se você é um fabricante de pizza, o chefe telefona para você, você vai entregar a pizza na casa do cara. Mas se o cara fizer uma pizza, você é obrigado a comprar a pizza dele, né? É mais ou menos essa a lógica aqui. Embora o governo deveria atuar fortemente nesse sentido. Mesma coisa, fotovoltaico e térmica solar, né? Também tem um problema da intermitência.
As nucleares, minha formação original é na área nuclear. Minha formação original é na área nuclear, energia nuclear. Depois de volta ao Brasil, eu trabalhei muito em petróleo, e nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado em bioenergia. Então, sou um convertido, né? Só que eu guardo ainda uma coisinha com relação à área nuclear, porque essas usinas aqui são a fissão nuclear. As usinas de fusão nuclear, eu acho que são a solução definitiva para a humanidade. Primeiro que o potencial de geração de energia é, assim, várias ordens de grandeza maior do que qualquer outra fonte de energia. O subproduto é hélio, né? Dá até para respirar hélio. Só que não é viável ainda, né? Não é viável. Então as tecnologias atuais, biomassa, etc., são consideradas tecnologias ponte, né? Para uma época, para uma data na qual a energia nuclear de fusão vai ser viável. Se bem que já faz 50 anos que daqui a 50 anos ela vai se tornar viável. Então eu espero que daqui a 50 anos ela, né, esteja realmente viável. As pequenas hidrelétricas um grande interesse no Brasil, embora se você fizer um cálculo mundial, é muito fácil, pega a elevação média das terras no mundo. Imagine, pega toda a quantidade de água, de rios, etc. Então, ρGH, lembra da formulinha de hidráulica, né? Então você vê o potencial de geração hidrelétrica do mundo, você vê que é muito baixo em relação àqueles 500 exajoules que eu falei para vocês. Só para vocês terem uma ideia, a mesma coisa na área de biomassa, se você pegar todas as terras agricultáveis, multiplicar pela produtividade, etc., etc., você vai chegar que o potencial de geração de energia em biomassa, na forma de biomassa, é de 1.500 exajoules. Portanto, 3 vezes maior do que a demanda atualmente. E se for fazer fusão nuclear, isso aí é assim, 100, 200 vezes maior. Falar um pouquinho rapidamente da demanda. Aqueles 3 setores, né? Indústria, edificações e transporte. Então a indústria deve crescer até o ano de 2100 a taxas constantes, né? Isso porque países que estão se tornando industrialmente mais eficientes do ponto de vista de energia, né, são compensados pelos países que estão entrando, né, estão começando a fazer diferença, mas que menos eficientes do ponto de vista energético. China é o grande peso aí nessa questão. O setor de residências, essa curva verde aqui, olha, deve diminuir bastante, né, já falei um pouquinho, e o setor de transportes deve crescer a taxas crescentes, ou seja, cada vez mais rápido com a incorporação dos países emergentes nessa economia globalizada. Eu queria, aqui a história da iluminação, já falei, né, a mudança do incandescente para o fluorescente e para o estado sólido. Aí eu queria botar um pouquinho de pimenta e dizer o seguinte: o problema na área de transportes é que, então vai ter um forte crescimento devido ao Brasil, China, Índia, etc. O IDH da Índia é 0,6, né, baixíssimo, então qualquer coisa que se faça lá vai passar por um aumento muito grande no consumo de energia. Mas o problema é que está ligado aqui às tecnologias de propulsão. Não há nada no cenário que possa sugerir que vai haver um avanço disruptivo nessa área, né? Então se espera avanços incrementais, pode falar de qualquer coisa, né, de célula combustível, por exemplo, né, que é uma tecnologia antiga, mas que acaba, numa aplicação automotiva, acaba gerando um veículo de complexidade tal, né, que não compete economicamente com o carro normal, né, a gasolina ou a etanol. Então também um pouquinho das aplicações na indústria. Isso aqui é muito interessante nesse contexto aqui. O valor de energia consumida na indústria por setores industriais e por aplicação da energia, porque tem energias e energias. Então você vê aqui, por exemplo, no setor, deixa eu chegar mais perto porque eu não estou chegando, de alimentação, tá? Você tem aqui o azul, que é vapor, e o vermelho, que é aquecimento. Isso é óbvio, né? Isso é natural. Por quê? Porque é para o preparo e cocção dos alimentos.
Agora, no setor de manufatura, que é o contexto aqui, então você tem realmente vapor e aquecimento, mas tem muito acionamento. Então, só as máquinas, né? Os motores elétricos, as máquinas ferramentas, etc., esteiras transportadoras. E bombeiro também é bastante, né? São bombas que, no fundo, são motores elétricos, né? Aqui, por exemplo, um outro gráfico interessante é a metalurgia e alumínio, né? Então, você vê que tem o alaranjado aqui, ó. Aqui, que é a parte de eletroquímica, que é basicamente a eletricidade. Agora, como as energias renováveis poderão, né, substituir ou deslocar as energias fósseis? Porque, como eu disse, isso vai ocorrer quer queira ou quer não. A questão é como, né, com perda de qualidade de vida ou não. O ponto é o seguinte, que a bioenergia moderna, então o etanol, o biodiesel, etanol de segunda geração, os combustíveis de terceira geração, representam, na verdade, uma tecnologia, uma mudança disruptiva no cenário. Então vamos só abordar esse conceito, né? Desculpe o tom professoral, mas faz 20 e poucos anos que eu dou aula, então não consigo não ter um tom professoral, me perdoem, tá? Mas a figura aqui é mais ou menos autoexplicativa. Então qualquer tecnologia você pode analisá-la em termos do seu desempenho e em termos da sua robustez. O desempenho você pode metrificar através, no caso aqui do exemplo, da capacidade de armazenagem, e a robustez, por exemplo, a durabilidade, custo. Mas quando passou do cartão para a fita, que era maravilhoso, então realmente foi um aumento de desempenho muito grande. Tá? Só que, acompanhado desse aumento de desempenho, você tem uma natural queda de robustez. Por quê? Poucos lugares tinham leitoras de fita. Ocorrendo isso, né, através de uma série de evoluções aqui incrementais, você aumenta a robustez do processo. Obviamente a tecnologia antiga subsiste, né, persiste um pouco. Tá? Aqui, por exemplo, a fita, né, quando passou da fita para o disquete, a fita permaneceu um tempinho, né, até que do disquete foi para o disquetinho, né, aqui o que substituiu o disquete foram os discos ópticos, né? E depois agora as memórias em estado sólido, o pendrive, né? E assim por diante. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero dizer o seguinte: os combustíveis para motores de ciclo Otto, né, seguem mais ou menos esse padrão. Então, se a gente fosse especular em termos eu diria assim, no mundo a gente está aqui. O Brasil está um pouco mais aqui perto, né, do etanol de primeira geração. Então a gasolina foi o primeiro combustível de larga escala, o etanol entrou no cenário, então a gente teve uma perda de robustez. Tá? Então, por exemplo, isso aqui pode ser metrificado em termos de segurança energética. Qual é a probabilidade de você ir no posto de gasolina e não ter etanol lá? Tá? Isso não é desprezível, principalmente para quem tem uma frota de caminhões ou uma frota de aviões a operar, né? Então é a questão da segurança energética. Então a introdução dos combustíveis de primeira geração, e principalmente o etanol brasileiro e o de milho, né, americano, são os dois maiores produtores mundiais, tá? E assim, o etanol brasileiro está razoavelmente bem em termos de balanço energético, o etanol de milho americano nem tanto, mas isso é um problema de robustez. Eles obviamente vão melhorar isso bastante, embora no caso deles lá tenha um grande impacto em termos de competição por alimentos. Mas aqui a gente está prevendo, né, a introdução aqui dos combustíveis de segunda geração, fabricados a partir de celulose. Esses combustíveis de segunda geração têm uma importância estratégica para o Brasil. Eles podem ser produzidos a partir de material de celulose, fibras basicamente, madeiras, né? É a matéria biológica mais abundante do planeta Terra, tá? E pode virtualmente coexistir sem impactar os preços dos alimentos. Para o Brasil tem uma importância ainda maior porque nós já temos um setor sucroalcooleiro maduro, instalado, ele subsiste sem subsídio, né? Os subsídios foram importantes na instalação do Proálcool. A gente já tem uma relativa superoferta de eletricidade, né? Há necessidade cada vez maior para combustíveis automotivos e, como eu disse, o setor já maduro. Rapidamente, então, como isso se dá no Brasil através de um modelo agroindustrial de produção de biomassa, que é um conjunto de equações
que governam o fenômeno. Vou rapidamente. Essas equações, elas resultam de um equilíbrio entre as atividades de agricultura e as operações de campo. Então, a área da sua plantação determina o tamanho do seu equipamento industrial, e você quer aumentar para, por exemplo, se beneficiar de economias de escala. Agora, em termos de custos, a sua área de plantação determina as operações de campo, aragem, colheita, transportes, etc. E isso daqui, essas operações são proporcionais à área vezes a distância. Se você imaginar uma plantação como sendo um disco de raio R, isso aqui é proporcional a R ao cubo. Enquanto anteriormente, o faturamento mais as eficiências são proporcionais a R ao quadrado. Então o seu faturamento cresce com R2 e o seu custo cresce com R3, isso determina um limite de viabilidade e de fato esse limite existe. Isso aqui é um histograma de todas as usinas do estado de São Paulo e a área média aqui é de 30 mil hectares. Então, pegando 30 mil hectares, multiplicando pela produtividade, 80 toneladas por hectare, por exemplo, considerando um período de safra de 200 dias, então isso vai resultar num número de 500 toneladas por hora durante 24 horas, durante 200 dias. Isso aqui resulta na produção de 35 toneladas por hora de açúcar ou 42 toneladas por hora de etanol, com a exportação de 50 megawatts. Só para relativizar esses números, uma grande fazenda fotovoltaica, por exemplo, produz 3, 4 megawatts. E uma única usina brasileira, média, exporta 50 megawatts. Então aqui eu botei essa foto só para mostrar o seguinte. Imagina que você vai desenvolver um sistema mais eficiente de tração. Aqui uma esteira, aqui pneus. Então se você tiver um sistema mais eficiente, você não é obrigado, de tração, você não é obrigado a carregar, não sei se dá para ver aqui, um peso morto, algumas centenas de quilos de aço aqui, que você leva para cima e para baixo, tornando a operação custosa em termos de energia. E a gente viu que isso afeta proporcionalmente ao raio ao cubo da plantação. Então é extremamente estratégico o investimento. Aqui o problema de logística. Isso aqui é uma usina lá no Vale do Paracatu, que é para o dobro daquele valor médio, para 1.000 toneladas de cana por hora. E é possível porque isso aqui é praticamente uma mesa, o rio Paracatu corre aqui no fundo, e o canavial aqui, inclusive, boa parte é irrigado. Então, pelo projeto, você tem que descarregar uma carreta dessa a cada 5 minutos. Então, se formando fila aqui, já é problema de logística. Então, a ideia é produzir pequenos volumes de produtos de alto valor agregado ou grandes volumes de combustíveis de baixo valor agregado, porque tem que competir com o petróleo. E, ao mesmo tempo, aumentar a sustentabilidade em termos do balanço energético, que é bom, mas precisa ser melhor, porque esse 1 aqui vai virar 0. O balanço hídrico, que é negativo, para cada tonelada de cana você tem que você tem que importar quase 2 toneladas de água, e a reciclagem dos nutrientes, que, na minha opinião, é um dos principais problemas enfrentados hoje, independente do que a gente ouve na mídia. Que é o último slide, Então, como isso pode ser feito para falar das oportunidades, Isso aqui é a indústria hoje. Aqui são aquelas 500 toneladas por hora, processamento mecânico, a extração do caldo. Esse caldo você pode usar para fabricar açúcar, então você vem aqui 35 toneladas por hora, ou o caldo pode ser usado para, você fermenta, destila, produz etanol. O bagaço, que é resultante aqui da extração é nessa taxa, 150 por hora, 50% de umidade, é queimado e gera aqui 50 megawatts de eletricidade exportada. A ideia então é introduzir aqui uma linha de etanol de segunda geração vou despolimerizar esse bagaço e gerar açúcares fermentáveis, que eu posso misturar aqui com o caldo, e a produção, esse aqui é um número importante, a produção de etanol, se fizermos os cálculos, pula de 42 para 82 metros cúbicos por hora, obviamente com algum sacrifício dessa potência exportada. A questão é se, em termos de faturamento, isso aqui é melhor do que isso aqui, e obviamente vai variar no tempo. A outra meta importante seria recuperar o CO2 e aproveitar a vinhaça. A geração de vinhaça é em torno de 500 metros cúbicos por hora, e aqui tem mais ou menos 1 tonelada de NPK.
Então, usar isso num fotobioreator para cultivo de microalgas, que vão poder gerar, então, água, os nutrientes para o solo, que aqui, na minha opinião, é o melhor objetivo, né? E, eventualmente, produtos químicos de alto valor agregado, que a gente tinha mencionado na transparência anterior. Muito obrigado.